Meus queridos amigos dessa casa de luz, casa de caridade, casa da fraternidade Anjo Ismael, minha gratidão pelo convite honroso que nos pediu gentilmente o nosso irmão Ney, minha gratidão mesmo, viu? E eu me sinto muito feliz em poder falar aos queridos companheiros mais uma vez de um tema assim muito simples, mas muito complexo. Antes, porém, gostaríamos de convidar a todos para uma prece inicial, pedindo, caso queiram se apropriar de um copinho com água, de uma garrafa com água, lembrando sempre que no transcorrer das lives, seja quem for que esteja fazendo, os amigos espirituais do Anjo Ismael estão presentes, mesmo de forma virtual, indo em cada lar, abençoando, levando os fluidos, as energias que tanto nós precisamos. Lembrando das palavras de Jesus, que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria. Então, parabéns ao Ney, parabéns aos amigos, a essa atitude de fazer com que haja essa conexão de bons pensamentos, de bons fluidos, de boas energias. Não servem somente para aqueles que estão em conexão, como também, como afirma André Luiz, nós podemos ajudar outras tantas pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, esse fluido animal. E dessa forma, convidamos então gentilmente aos amigos, nesse momento, que fechemos os nossos olhos, procurando nos tranquilizar, asserenando-nos e pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos inspire e que a todos proteja. Senhor de infinita bondade, faça-se presente através dos benfeitores amigos. Ainda somos, Jesus, aqueles que necessitamos muito da tua luz, do teu amor, do teu amparo. Muitas e muitas vezes, na teimosia que caracteriza a nossa evolução, havíamos de nos perder, buscando outros caminhos que não os do bem. Mas você, Jesus, sempre humilde e caridoso, carinhoso e preocupado com a nossa evolução, está sempre presente a nos buscar, seja qual o caminho for, nos tirando, Jesus, de abismos infernais, de lugares terríveis, com o teu amor fraterno, com o teu abraço aconchegante, nos mostrando carinhosamente que devemos volver a caminhar junto de ti. Dessa forma, Jesus, sustenta-nos o teu amor, ampare-nos, Jesus, com o teu carinho imenso, fortaleça os nossos ideais, para que hoje e outros tantos dias possamos estar contigo, Jesus, assim como tu estás conosco desde séculos e séculos passados. Porque em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e sob a inspiração dos amigos espirituais, iniciamos mais uma live que possa servir de consolo e ajuda a outros tantos companheiros que precisam. Que assim seja. Gente, o tema que nós escolhemos é suicídio e reflexão. Mas procuraremos fazer de uma forma bem tranquila, procurando mostrar que existem inúmeras pessoas que precisam da nossa ajuda, do nosso amparo, do nosso singelo conhecimento. Nós, com a doutrina espírita, aprendemos que um dos fatores primordiais do suicídio é o desconhecimento da vida espiritual. Lembramos que se o Espiritismo veio combater alguma coisa, sem dúvida alguma foi o ateísmo
e o materialismo, nos mostrando, através dos seus estudos, através das suas reflexões, que a vida continua, que existe vida no mundo espiritual, que desde o Velho Testamento, desde Moisés até os dias atuais, foi nos mostrado que existe vida além do túmulo. Dessa forma, nós gostaríamos de fazer alguns relatos bem simples, bem singelos, de uma forma tranquila, para que os nossos irmãos possam nos acompanhar e participar, né, desses conhecimentos que tão bem nos trazem a nossa querida doutrina espírita. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de mostrar, né, a veracidade do mundo espiritual. E dessa forma gostaríamos de lembrar de Moisés. Moisés, para todos nós, foi a primeira revelação, que nos trouxe a consciência de um Deus único, monoteísta, que está acima de todos os deuses lá da antiguidade, que eram politeístas. E dessa forma, através dos ensinamentos de Moisés, nós vamos encontrar lá em Deuteronômio 18, versículos 9 a 14, ao qual Moisés proíbe a comunicação com os chamados mortos. Em primeiro lugar, gostaríamos de lembrar que se ele proíbe, é porque havia essa possibilidade. E se ele proibiu, é porque, através dos estudos, nós vamos entendendo que eles invocavam os mortos para resolver questões corriqueiras, que infelizmente existem até nos dias atuais. Quando Moisés leva o povo cativo das garras do faraó, dos egípcios, para a terra prometida, as terras de Canaã, eles vão se constituir em muitas tendas. E dessa forma, existe uma ou qual existem grupos que recebem as orientações do mundo espiritual. No entanto, existe lá uma tenda onde existem duas pessoas que eram escolhidas, são tidas como profetas. E todos nós podemos, né, através da leitura, através do estudo, comprovar. Nós estamos falando de Eldade e Medade. Está lá em Números, do Velho Testamento. Em Números, capítulo 11, versículos 24 a 30. E aí, Eldade e Medade, eles recebiam orientações do mundo espiritual. E as pessoas que sabiam que Moisés havia proibido foi até ele, pedindo que ele proibisse. E Moisés diz assim: Oxalá todos pudessem profetizarem como Eldade e Medade, porque Eldade e Medade traziam ensinamentos muito profundos a respeito daquilo que deveríamos colocar em prática aqui na Terra. E lembrando, né, que Moisés viveu 1500 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés é a primeira revelação, e nós vamos encontrar em Jesus, o Divino Mestre, considerado por todos nós a segunda revelação, o Consolador prometido. E gostaríamos de lembrar que lá em Mateus capítulo 17, versículos 13 em diante, Jesus sobe ao Monte Tabor, junto com os 3 discípulos diletos, com Pedro, Tiago e João. E lá em cima se materializa, aparece, surge Moisés e Elias conversando com Jesus. Aí nós vamos lembrar, né, que Moisés havia proibido a comunicação, mas ele mesmo vem derrogar essa lei, se aparecendo, se mostrando, se materializando e confabulando com Jesus, o nosso Mestre Divino. Jesus, lá em Mateus,
capítulo 28. Após a crucificação, após o sepultamento, Jesus vai aparecer às mulheres e também por um largo período aos discípulos, provando e comprovando que a vida continua e que há possibilidade desse reencontro. Nós gostaríamos também de lembrar aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que nós conhecemos de uma forma assim muito tranquila, através do livro Paulo e Estevão, que narra que Saulo desencadeou a perseguição aos chamados cristãos. E nas portas de Damasco, junto com um grupo de soldados, existe uma luz que o envolve e ele cai por terra. E dessa forma, ele ouve uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo teria perguntado: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. A partir daquele momento, a partir daquela comprovação da continuidade da vida, nós vamos observar que Paulo vai se entregar de corpo e alma à tarefa da pregação, da divulgação da mensagem de Jesus. Pois bem, nós vamos observar também que 18 séculos depois, Kardec, no ano de 1857, depois de saber das chamadas mesas girantes, das batidas, da pictografia, das batidas, nós vamos observar que essas manifestações se desvelou do mundo espiritual, essas entidades que até então as pessoas também questionavam a respeito das suas questões corriqueiras. Até o momento em que Hippolyte Léon Denis Rivail é convidado na casa da senhora Pleine Maison, e ele observa que existia um mundo espiritual. E essas manifestações vão se desvelar, vão se mostrar, vão dizer que nada mais são do que aquelas pessoas que um dia viveram aqui na Terra. E dessa forma, através das pancadas que era colocado no alfabeto, uma pancada para a letra A, duas para a letra B, três para a letra C, assim sucessivamente, formaram frases, formavam-se textos, ao qual Kardec, um grande renomado espírito daquela época, era escritor, era professor, era um pedagogo, conhecido por toda a França. Então ele começa a estudar essas manifestações. E ele nos vai trazer a comprovação da continuidade da vida. Através da ciência de laboratório, através da pesquisa, através da filosofia, da indagação ao mundo espiritual. E dessa forma se manifestam, Se manifestam açougueiros, donas de casa, trabalhadores, pessoas de alta cultura, pessoas que ainda tem a vingança, tem o ódio, tem a alegria, tem a felicidade, ou seja, espírito dos mais diversos níveis. Através de Kardec, nós vamos observando que a doutrina espírita ganha terreno e ganha também um conceito em outros tantos países. Aqui no Brasil, nós encontraremos na figura do nosso querido Chico, esse grande apóstolo, nessa tarefa missionária, que a sua missão era a psicografia, foi a psicografia, E através da psicografia, ele nos trouxe a comprovação da continuidade da vida. Isso aqui todos nós sabemos. Quantos corações ele consolou. Quantas pessoas, no momento do desespero, da ira, da revolta, querendo até suicidar-se, partindo para a vingança,
recebeu das suas mãos generosas mensagens dos seus entes queridos, pedindo ao papai, à mamãe, aos irmãos, aqueles que estavam aqui na terra, que tivessem paciência, que se impregnasse do amor, do carinho, da tolerância, porque chegou a hora deles. Quantas revelações! E eles mostrando que eram cuidados, que eram ajudados, que eram protegidos davam o nome da avó, da tia, do irmão, do pai, pessoas essas que já haviam antecedido ali em túmulo, mostrando, gente, e comprovando que a vida continua, que o amor não se dilui, não se perde jamais. Então, percebe que nessa singela preleção de alguns minutos apenas, nós vamos encontrar que nunca nós fomos abandonados. Deus, Criador de tudo, é eterno. Nós todos tivemos um princípio, mas nós, a partir da criação, nós somos eternos, não morremos nunca. Nós seremos eternamente filhos de Deus. Então, você que está nos ouvindo, pensando em sair desta vida, gostaríamos de dizer duas coisas. Primeira, não faça isso. Você não vai morrer. A vida não vai se extinguir. A vida continua. Lembrando mais uma vez que Deus nos criou para a eternidade. Todos que retornaram, todos que voltaram, através da psicografia, através da psicofonia, através da vidência, nenhum deles disse, olha, a vida acaba. Não. A própria mensagem, seja ela de qual tipo for, prova para todos nós a continuidade da vida. Então, segunda coisa, se você estiver passando por um grave problema, fale com alguém. Confie em alguém. Os irmãos, os amigos do Anjo Ismael, lá existem pessoas competentes para orientar, para ajudar, para esclarecer, para mostrar que a vida continua. Temos ainda, inclusive, o CVV, né, com o telefone 188, que as pessoas podem ligar qualquer hora do dia. O atendimento é 24 horas. E tem pessoas adestradas, preparadas para orientar, para ajudar. Mas se nos momentos de dificuldade, de tristeza, de grandes problemas, começar a aparecer esse tipo de pensamento, olha a Deus. Converse com Deus. E lembre, gente, que tem pessoas que lhe querem muito bem, que lhe ama, e o ato impensado do suicídio vai fazer com que muitos venham a sofrer com a tua ausência. Isso é relatado nas obras de psicografia, nos livros. Quantos equivocadamente se mataram? Mataram o corpo físico e se viram automaticamente vivos, debruçados sobre o corpo, a esposa em desespero, os filhos chamando mamãe, papai, acorde, levanta, precisamos de você, porque você fez isso. E aquilo vai se perdurar ainda por muito tempo, naquele desespero, naquela dor, naquele arrependimento, naquele remorso. Então, recorremos a alguém, conversemos com alguém, abramos o nosso coração e lembremos de uma coisa. Hoje no planeta Terra
Existem mais de 7 bilhões de pessoas encarnadas. E aquele problema pelo qual você está passando, seja ele qual for, sinceramente, seja ele qual for, existe ainda milhares e milhares de pessoas passando pelo mesmo problema e enfrentando galhardamente. Então, pensemos que Deus não coloca cruz pesados em ombros frágeis. Diante das provações, diante das dificuldades, Deus também nos dá os recursos para que nós enfrentemos da melhor forma possível. Se for algum problema que está nos levando ao desespero, à vergonha, saibamos ser humildes e aceitá-los, enfrentando-os corajosamente, mas não através do suicídio, não tirando essa oportunidade bendita de nós crescermos espiritualmente. Dessa forma, gente, a primeira conexão é a oração. Não nos fechemos. Não deixemos que a melancolia, que o desespero venha se apossar em nossos corações. Lembremos e temos certeza que haverá sempre alguém do nosso lado a nos ajudar, a nos inspirar, a nos esclarecer. Existem muitas pessoas que nos amam. E essa atitude infeliz nos levará a um grande desespero. Jesus se preocupou com o suicídio. No livro Estante da Vida, biografia de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, no capítulo 34, existe uma mensagem maravilhosa chamada O Anjo Solitário. Irmão X conta que Jesus estava pregado na cruz, sentindo aquelas dores terríveis dos cravos dos pulsos, dos pés, a coroa de espinho na cabeça, o corpo ali dolorido. E anjos vêm até ele, balsamizando as dores das suas mãos, os seus pés, da coroa de espinho na sua fronte, ali pregado. E ele está ali recebendo aquele conforto dos anjos da luz. Até que de repente surge um anjo, relata-nos, irmão X, muito mais luminoso, e percebe assim que Jesus quer falar alguma coisa. Então ele vai até Jesus, coloca o ouvido nos lábios do mestre, ao qual Jesus lhe diz muito baixinho, somente ele escutou: vai cuidar de Judas, do meu amigo equivocado, do meu amigo que se iludiu e que está agora a realizar o suicídio. Ajude-o, procure inspirá-lo. Ele está num grande desespero. E aí nós vamos observar que antes de Jesus dizer: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem, antes disso, ele está pensando no amigo, em Judas, ao qual foi aquele que tinha um pensamento acreditando que Jesus poderia libertar o povo do poderio romano. Mas ele se equivocou, porque ele viu o que fizeram com um grande amigo, que naqueles anos todos Jesus só fizeram o bem, só ajudaram a quantos batia as portas do seu coração. E agora o que fizeram? Mataram o amigo, o crucificaram, fizeram dele o que bem entenderam, e isso não era justo. Ele não aguentou o seu equívoco
e suicidou-se. E aí nós vamos ver que, depois de muito tempo no mundo espiritual, Maria vai buscar Judas nas regiões trevosas, vai abraçá-lo e vai levá-lo para um hospital Maria de Nazaré, como é relatado no livro Memórias de um Suicida. O hospital fica acima de Portugal, no velho continente. E nossa Mãe Maria Santíssima é aquela que ama e que formou-se em torno dela uma legião imensa de trabalhadores que buscam periodicamente no Vale dos Suicidas aqueles que equivocadamente, que depois de muito sofrer, lá já com as suas energias se diluindo, exausto, são colocados carinhosamente numa maca e levados para o hospital Maria de Nazaré. Dessa forma, gente, nós gostaríamos de pedir a todos os amigos que estão nos ouvindo, que, se possível for, procuremos nos nossos momentos de orações pedir pelos suicidas, por esses nossos irmãos que tiveram esse pensamento, essa atitude equivocada. Não estamos na condição de apontar erros, porque nós, como espíritos reencarnacionistas, pode ser que também um dia nós praticamos tal ato, ou venhamos a praticar. Então é importante que nós oremos uns pelos outros. E se nós conhecermos alguém que praticou esse ato, entreguemos ao coração magnânimo e amoroso de nossa Mãe Maria Santíssima, pedindo a ela que o ajude, que o envolva, que o socorra, que o proteja. Por quê? Porque Maria é um espírito que ama. E somente um espírito que ama verdadeiramente consegue abraçar, envolver esses corações sofridos e desesperados. Porque ela jamais vai criticar, jamais ela vai chamar atenção, jamais. Ela sim vai dizer: venha para os meus braços, eu lhe amo, você também é meu filho, e eu estou aqui para lhe ajudar. Não importa o que você tenha feito no transcorrer da sua existência para terminar dessa forma. O importante é que a partir daqui nós possamos, sob as bênçãos do meu Filho, de Jesus, levar o consolo e ajuda que você tanto precisa. Então, nós gostaríamos de encerrar pedindo a Jesus que nos abençoe sempre, que nos fortaleça e que todos nós possamos, unidos em um só coração, dizer: obrigado, Jesus. Obrigado por tudo aquilo que tem nos dado. Dessa forma, sustenta-nos, Senhor, em tua paz, e que possamos, através de tanto aprendizado, a cada dia, a cada instante, procurarmos nos melhorar, para que todos aqueles que de nós se aproximarem sinta a tua presença nas palavras, nas atitudes e em nossos pensamentos. Fiquem todos com Deus, muita paz, muita luz e muito obrigado uma vez mais a todos vocês pelo carinho e pela paciência de estar nos ouvindo. Que Jesus abençoe e ampare. E aí nós vamos tomar a nossa água, agradecidos pela oportunidade de sempre.